Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Fui caminhoneiro de longa distância por quase 10 anos e também tenho minha cota de histórias malucas daquela época. Nem todas são ruins, mas acho que às vezes é mais difícil lembrar das boas, e, além disso, ninguém pergunta por histórias engraçadas, eles só querem saber das loucas ou assustadoras. E, de todas as coisas que aconteceram comigo na estrada, essa é a que mais me assombra. Uma das minhas principais rotas de caminhão era de São Paulo a Salvador, com uma parada em Belo Horizonte no caminho. Como qualquer um pode te dizer, dirigir por Belo Horizonte te leva por baixo e por cima de várias pontes. Há um trecho onde a BR-040 e a BR-262 se cruzam, que parece um emaranhado de estradas quando visto no mapa. Uma vez, eu estava dirigindo nessa área nas primeiras horas da manhã, tendo acabado de voltar à estrada rumo a Salvador. Eu estava exausto, alimentado por bebidas energéticas baratas, e começando a lembrar por que odiava dirigir à noite, quando, de repente, algo bateu no para-brisa do meu caminhão. Por puro instinto, pisei no freio e lutei para manter o volante firme, garantindo que o caminhão não derrapasse e virasse na estrada. Felizmente, logo consegui parar completamente. Mas ainda havia a questão do que exatamente tinha me atingido. No momento em que tive certeza de que não estava machucado, pulei da cabine e comecei a olhar ao redor. Deitado na rodovia, a alguns metros à minha direita, estava um corpo. E, da forma como apareceu do nada, havia um único lugar de onde poderia ter vindo e de cima. Meu primeiro pensamento foi que se tratava de uma tentativa de suicídio, como um golpe duplo, e da queda e depois ser atropelado pelas rodas do meu caminhão. Mas ele não passou por baixo das rodas, bateu na cabine e caiu ao lado. E, por mais terríveis que fossem os ferimentos, eu sabia que havia uma chance de ele ainda estar vivo. Corri até o corpo, tentando equilibrar a ligação para o 190 enquanto buscava alguma resposta da pessoa. Ele estava em péssimo estado, mas pude ver que era um homem hispânico, talvez na casa dos 20 ou 30 anos. Porém, ao verificar seus sinais vitais enquanto conversava com o despachante, percebi que ele estava morto. E não tinha morrido recentemente, o corpo já estava frio. Enquanto passava essas informações para o despachante, notei que havia plástico filme envolvido em todo o torso dele. Ele estava deitado de lado, então não era óbvio no início, mas, com certeza, alguém tinha envolvido seu corpo com plástico filme e preso um grande pedaço de papel em seu peito. Eu não queria tocar no corpo, meu espanhol não é ótimo, e não consegui ler bem o que estava escrito no papel. Mas sei o suficiente de espanhol para entender o que estava escrito é como os mexicanos escrevem o risada, e o papel estava coberto dessas risadas. Esse cara não tinha pulado da ponte. Estava claro que alguém o jogou lá, e quem fez isso achou engraçado. Fui interrogado pela polícia no local e tive que chamar um profissional para trocar meu para-brisa. Minha jornada foi atrasada em cerca de 18 horas, mas a viagem até meu destino pareceu uma eternidade, como você pode imaginar. Caminhoneiros têm muito tempo sozinhos com seus pensamentos. Às vezes, pode ser um bom momento, outras vezes nem tanto. E a etapa final da jornada para meu destino definitivamente caiu na categoria de nem tanto. Como eu disse, já vi algumas coisas malucas no meu tempo como caminhoneiro, mas em termos de histórias de puro terror, essa é quase a campeã. Acho que teria sido muito pior se a pessoa ainda estivesse viva quando eu a atingi, porque, mesmo que eu não tenha sido o responsável por jogá-la da ponte, ainda haveria aquele pensamento de se eu tivesse escolhido uma rota diferente, ou outras variações desse tipo de reflexão. Mas ainda assim, ver aquele sinal com risadas no peito é algo que continua a me assombrar, especialmente nos trechos escuros e solitários daquela rodovia. Toda morte é uma tragédia, de alguma forma. Como um homem temente a Deus, acredito nisso de todo o coração. Mas, ao pensar que existem pessoas por aí que veem a morte como a piada de mau gosto de alguma brincadeira sádica, bem, e essa é uma ideia que gela meus ossos. Isso aconteceu no início dos meus 20 anos. Antes de começar,
preciso fornecer um pequeno contexto. Eu cresci em um ambiente muito protegido, geralmente só saindo de casa para fazer compras de supermercado e ir ao médico. Eu nem fui à escola, e minha mãe decidiu que era melhor me educar em casa. Eu sempre fui e ainda sou muito socialmente desajeitado como resultado da educação que recebi. No entanto, consegui melhorar em algumas áreas, como sair de casa e participar de competições de talento. Eu era pianista e ainda sou, embora esteja um pouco enferrujado. Uma vez, tive um artigo publicado em um jornal anunciando um concerto beneficente que estava organizando na minha igreja local para arrecadar fundos para uma competição. No artigo, o jornalista fez uma citação minha, perguntando o que eu achava do meu talento e de ser uma criança em uma casa cristã. Eu respondi que não era meu talento, mas que Deus me havia emprestado. Ao me tornar adulto, estava ansioso para sair de casa e viver minha própria vida. Decidi tirar a carteira de motorista para que pudesse explorar o mundo o máximo possível. Além de dirigir longas horas, frequentemente tinha dificuldades para encontrar um lugar decente para estacionar no final do dia. Em uma dessas noites, estava estacionando meu caminhão quando, ao levar meu cachorro para fazer suas necessidades, passei ao lado de um outro caminhão. O motorista estava com a janela do lado dele aberta e me chamou. Ele elogiou meu cachorro e perguntou se ele era amigável. Agradeci e expliquei que meu cachorro era tímido com estranhos. Como eu estava sentado em um caminhão o dia todo, sem interação humana, além de uma buzina ocasional e de alguém me xingando por ser lento, eu ansiava por uma conversa e disse que ele era. Alguns minutos depois de colocar meu cachorro de volta no caminhão, me aproximei do motorista para conversar. Ele estava sentado em sua cadeira, e eu me sentei no degrau mais alto ao lado dele. Conversamos por um tempo, até que ele me perguntou se eu havia notado que meu braço estava sobre o apoio de braço dele. Eu fiquei surpreso, pois não havia percebido. Ele estava, aparentemente, testando minha consciência situacional. Disse a ele que não havia notado, considerando que estava frio lá fora, já que era inverno. Então, ele me convidou para sentar no caminhão dele e continuar nossa conversa. Aqui deveria ter soado um alarme na minha cabeça, mas, por ter crescido tão protegido, acabei confiando nas pessoas e entrei no caminhão. Nós continuamos a conversar, embora o diálogo tenha começado a cruzar linhas, com perguntas muito pessoais. Ele me questionou sobre meu número de telefone, quem eram meus pais, os nomes completos dos meus avós e onde eu morava. Infelizmente, respondi a ele, mas felizmente tive a sensatez de não lhe dar meu endereço. Durante a conversa, trocamos de lugar, dele se mudou para o banco do passageiro, e eu fui para o banco do motorista. A conversa então começou a ficar ainda mais estranha e assustadora. Depois de todas as perguntas que ele fez, ele me disse: "Você percebe que meus olhos não têm cor?" Seus olhos eram completamente pretos, com apenas duas órbitas escuras cercadas pelo branco. Mais tarde, pesquisei no Google e descobri que existe uma condição rara que faz com que os olhos de alguém pareçam tão escuros que aparecem pretos. Foi aqui que comecei a me sentir muito inquieto. Ele começou a falar sobre minha infância e disse algo que me perturbou ainda mais: "Você não tem um talento como garoto." Eu concordei e disse que tocava piano. Foi quando ele respondeu que isso era uma mentira, afirmando que eu só havia pegado emprestado meu talento. Ele não tinha como saber sobre o artigo que eu mencionei, pois a cidade de onde eu era muito pequena para ser notada por alguém que morava tão longe. Estávamos a 2.000 quilômetros de distância da minha cidade natal. Eu estava pronto para sair de lá e tentando pensar em como me desculpar sem despertar suspeitas. Ele começou a tentar me convencer a ir com ele para sua próxima entrega e deixar meu caminhão onde estava, prometendo que me traria de volta no dia seguinte. Recusei. Então, ele perguntou se eu iria visitá-lo em sua casa. Também recusei. Já fazia um tempo, então decidi dizer a ele que precisava levar meu cachorro para fazer suas necessidades novamente, para que ele não entrasse no meu caminhão. Saí do caminhão e peguei meu cachorro. Desta vez, quando meu cachorro terminou, voltei para meu caminhão e tranquei as portas.
Também inclinei os dois bancos para frente, dificultando para ele se entrasse no meu caminhão, me dando tempo caso eu precisasse. Na manhã seguinte, ele havia desaparecido. Continuei meu dia aliviado por estar longe dele. Algumas horas depois, ele me ligou e perguntou: "E por que você inclinou os bancos para frente na noite passada?" Eu disse que era para evitar que meu cachorro pulasse sobre eles. Ele continuou a conversar comigo, embora eu mantivesse minhas respostas curtas. Depois que ele desligou, bloqueei seu número e mais tarde decidi trocar meu número de telefone. Sei que tive sorte de não ter ido mais longe do que uma conversa estranha. Agora, sou mais cuidadoso sobre quem converso e onde estou. A moral da história é: tenham cuidado, pessoal. Nunca entrem no veículo de um estranho, não importa quão amigável e inocente ele pareça. Aprendi a minha lição. Um dia, após o trabalho, por volta das 16 horas ou 17 horas, eu e uma colega decidimos ir ao cinema. Tínhamos tido um turno difícil e achamos que um filme seria agradável. Ela pediu para parar em sua casa para trocar de roupa, já que estávamos com o uniforme do trabalho. Eu disse que tudo bem, pois era apenas 5 minutos de distância. Ficamos na casa dela por um tempo, comemos um lanche rápido e depois entramos no meu carro. Ela pediu para parar em um posto de gasolina próximo para pegar um Red Bull. Novamente, eu concordei, pois estava perto da casa dela. Dirigi até o posto de gasolina, e o único estacionamento disponível era ao lado de um lava-rápido abandonado, próximo ao posto. Para dar uma ideia melhor, o posto de gasolina e o lava-rápido estavam lado a lado, ambos com entradas voltadas para o mesmo lado. Estava completamente escuro do lado de fora. O posto de gasolina era bastante deteriorado e não tinha iluminação nas bombas, como a maioria tem, então estava completamente escuro, exceto pela luz do meu carro. Meu caminhão estava ao lado do posto, cercado por cones, o que me fez pensar que estavam fazendo algum tipo de manutenção. Presumi que as vagas de estacionamento não estivessem muito próximas e estacionei perto. Minha amiga saiu e entrou no posto. Decidi ficar no carro, pois ela só estaria fora por alguns minutos. Tranquei as portas assim que ela saiu, pois era um hábito meu. Então, fui no meu telefone por um tempo e, após alguns minutos, vi uma luz piscando no espelho do lado do motorista do meu carro. Virei para olhar, já que estava apontada na minha direção. O motorista estava com uma lanterna apontada para a minha janela e ficou segurando-a lá por alguns segundos, talvez 20 segundos ou mais. Fiquei um pouco assustado, mas presumi que ele tinha uma razão para fazer isso. Então, ele começou a caminhar em direção à minha janela, ainda com a lanterna acesa. Abaixei minha janela não mais do que 1 centímetro, achando que talvez ele estivesse vindo me avisar para mover meu carro. Ele parou a 2 a 3 pés da minha janela e virou-se. Neste momento, fiquei ainda mais assustado, pois não havia razão para ele fazer aquilo. Então, apenas fechei a janela de volta e esperei pela minha amiga, observando o cara por precaução. O vi revirando algo na parte frontal do caminhão por um tempo. Depois, ele parou e voltou em direção ao meu carro. Havia algo em sua mão, embora eu não soubesse o que era, e fiquei feliz por não ter que saber. Para ser sincero, ele começou a caminhar em direção à minha janela, dizendo algo como música alta. Estava a um nível bem alto. Ele chegou à minha porta desta vez e tentou abri-la. Ele puxou a maçaneta algumas vezes, mas não conseguiu abrir. Então, começou a puxar de forma mais agressiva. Foi nesse momento que minha amiga saiu do posto de gasolina e caminhou em direção ao meu carro. Ela parecia apavorada, e eu também estava assustada. O cara percebeu que ela estava vindo em minha direção e voltou rapidamente para o caminhão dele. Eu saí de lá rapidamente. Não tenho certeza do que aconteceu ou do que ia acontecer. A única teoria que minha amiga tinha era que, ao ver que eu era uma garota, ele talvez tivesse assumido que eu seria um bom alvo para sequestrar ou para tráfico. Essa é apenas uma teoria, mas estou feliz por nunca ter descoberto o que ele realmente queria.
Isso aconteceu comigo na noite passada, por volta das 11h30. Esta rodovia estava em construção, com uma faixa e duas paredes de concreto de cada lado. Havia um caminhão à minha frente, e eu não conseguia ver além dele. Estávamos a cerca de 70 km por hora e não havia veículos atrás de mim. Ele acionou os freios à minha frente, então eu parei. Não pensei nada disso, achei que outro veículo havia parado na frente dele. Continuamos nosso caminho e paramos novamente. Ainda pensei que não havia nada de estranho, já que não conseguia ver além dele. Saí para o acostamento para tentar ver além dele, mas não havia ninguém à frente. Voltei para minha faixa e ele parou novamente, o que achei estranho. Depois de alguns minutos assim, ele começou a zigue-zaguear entre as duas faixas. Ele parou e eu parei. Peguei meu telefone e disquei 190, mas não pressionei o botão de chamada, pois o caminhão à minha frente começou a se mover novamente. Agora, eu tenho um carro de corrida, então, sempre que me vejo em uma situação como essa, de parar e ir, coloco uma mão no volante e a outra mudando as marchas manualmente. Coloquei meu telefone de volta e acelerei para alcançar a velocidade. Voltamos a 70 km por hora e peguei meu telefone. Ele freou, e meu telefone voou pelo carro. Eu ainda não tinha pressionado o botão de chamada e meu telefone estava agora em algum lugar no chão. Ele começou a se mover novamente, e eu também. Ele parou novamente após alguns segundos e começou a acelerar, chegando a cerca de 50 km por hora antes de parar novamente. Nesse ponto, pensei que se houvesse um carro atrás de mim, e se ele me batesse, eu iria debaixo do caminhão à minha frente, o que me deixou bastante assustada. Agora, você deve estar se perguntando por que eu não passei por ele. Tentei várias vezes, mas ele imediatamente acelerava e cruzava para a faixa na qual eu estava tentando passar. Ele começou a se mover novamente, e eu também. Chegamos a 70 km por hora, e eu finalmente ganhei coragem para ultrapassá-lo. Consegui passar até a metade do caminhão, cerca de 3/4 do reboque, quando ele virou rapidamente para a direita, não devagar, mas de forma rápida. Eu freiei bruscamente e não consegui desacelerar mais rápido. Se ele me atingisse, eu iria em direção à parede de concreto e ficaria no ar, então tentei evitar isso da melhor forma possível. Agora estava a apenas 1 centímetro de quebrar meu retrovisor esquerdo, tão perto da parede. O pneu traseiro dele passou a poucos centímetros de mim. Graças a Deus eu não fui mais rápido, e graças a Deus não cheguei mais perto da cabine, porque, se o tivesse feito, não teria conseguido escrever isso. Estou bastante certo de que o objetivo dele era me matar. Consegui ultrapassá-lo cerca de 1 minuto depois, pois a rodovia finalmente se dividiu em 3 faixas. Primeiro de tudo, gostaria de dizer que conheci muitos motoristas de caminhão na minha vida e a maioria deles foi bastante agradável, embora um pouco solitária. No entanto, assim como em qualquer grupo de pessoas, sempre há algumas exceções desagradáveis. Alguns meses atrás, estava voltando para a escola depois de visitar meus pais. A viagem leva cerca de 2 horas, então geralmente me mantenho entretido com a música. Sou uma mulher de 1,60 metros e 21 anos dirigindo a velha caminhonete do meu pai, sozinha na faixa mais à esquerda de uma rodovia de 3 faixas. Estava me divertindo ao som do rádio quando, de repente, notei um caminhão cegonha indo exatamente na mesma velocidade que eu, na faixa mais à direita. Envergonhada por ter sido pega nessa situação, parei de cantar e dançar, tentando acelerar para que ele não pudesse me ver mais. Ele acompanhou minha velocidade, o que me irritou um pouco, então olhei para o motorista, esperando ver alguém bravo. Para minha surpresa, ele estava sorrindo e acenando. Um pouco confusa, confesso que ri e acenei de volta, grande erro. Por que ele se mudou para a faixa do meio para ficar mais perto de mim? Agora, ele não parava de sorrir e acenar. No início, eu continuei sendo educada, acenando de volta um pouco, já que um caminhão cegonha é maior que uma caminhonete pequena, mas eu estava mais focada em sair do campo de visão daquele cara. Tentei acelerar o máximo que minha caminhonete permitia, cerca de 145 km por hora,
e desacelerar o mais rápido possível sem colocar ninguém atrás de mim em perigo, mas ele simplesmente acompanhava minha velocidade, não importando o que eu fizesse. Se alguém estava se aproximando na faixa dele, ele se movia para a direita no último segundo e passava antes que eu pudesse desacelerar e ficar atrás deles. Ele, aparentemente, tinha muito mais prática em manobras arriscadas do que eu, e nesse ponto ele me deixou presa, usando outros carros para ajudá-lo. Durante todo o tempo, ele estava sorrindo e acenando, levantando o dedo do meio por algum motivo que até agora não entendi, e estava rapidamente perdendo qualquer charme que tivesse. Depois de cerca de 8 quilômetros assim, fiquei preocupado e liguei para o 190, dando a descrição do caminhão, um caminhão de carga branco, cabine preta com algum logotipo de empresa, e o motorista era um homem de meia idade, com cabelo ralo, pele bronzeada e uma camiseta azul suja. Eles me aconselharam a sair para o acostamento de emergência à esquerda, mas nunca fiz isso e parecia muito estreito, então não me senti confortável. Nesse momento, ele estava passando por outra pessoa na faixa do meio e finalmente tive a chance de desacelerar. Mudei para a faixa mais à direita e comecei a acelerar para passar por ele, para que ele não pudesse me encurralar novamente. A atendente disse para eu ir até a próxima área de serviço, que estava a cerca de 8 quilômetros, e ela disse que ele provavelmente não me seguiria, então eu poderia parar lá por alguns minutos antes de voltar para a rodovia. Ela pediu para eu ligar novamente se ele me seguisse, mas ela repetiu que provavelmente não o faria, então ela desligou. Ele ainda estava levantando o dedo do meio e sorrindo com um sorriso cada vez mais estranho e pervertido enquanto eu evitava o contato visual. A área de serviço estava a 400 metros de distância agora, e eu não estava usando sinalização, mas imagino que ele soubesse o que eu estava fazendo, porque ele freou bruscamente e mudou para a faixa atrás de mim no último segundo para me seguir na minha saída. Depois que meu coração conseguiu voltar ao normal após a crise, liguei para o 190 novamente. A maneira como a área de serviço estava organizada fazia com que os caminhões precisassem usar uma faixa separada à direita que levava a um estacionamento atrás da área, exclusivo para grandes caminhões. Os demais utilizavam uma faixa menor para estacionar logo em frente. Estacionei, e enquanto explicava à nova atendente o que estava acontecendo, observei um caminhão se aproximar enquanto o motorista me encarava e sorria. Fiquei em pânico, ele sabia onde eu estava estacionado e sabia onde me encontrar se eu ficasse ali. Pensei que talvez pudesse acelerar para voltar à rodovia, mas tinha medo de que ele me visse e simplesmente me seguisse novamente, então dirigi até um posto de gasolina à esquerda, torcendo para que ele não me encontrasse até a polícia chegar. A atendente me transferiu para a mulher que estava me ajudando antes, e ela me informou que já despacharam algumas viaturas, mas não poderia dizer quanto tempo levaria. Vi que o caminhoneiro saiu de seu caminhão e estava indo em minha direção. Mesmo com as janelas fechadas e as portas trancadas, ainda estava em pânico. Liguei para a atendente, e ela me disse que a polícia deveria chegar em breve e que eu deveria ficar segura ali, então eu deveria me manter atualizada. Queria, ao menos, voltar para o estacionamento onde estava antes, mas havia apenas uma entrada de mão única para o posto de gasolina. Eu trabalhei como motorista de caminhão em Minas Gerais e normalmente entregava mercadorias para outras cidades em todo o Sudeste. O trabalho pagava muito bem e era suficiente para me ajudar com as contas, mas a condução era agitada. Dirigir um caminhão grande por horas a fio pode parecer relaxante, mas é mais fácil falar do que fazer. As horas eram longas e você não podia realmente parar para nada, a menos que estivesse no seu intervalo. Nossa política afirmava que tínhamos um intervalo de 30 minutos após dirigir por um período acumulado de 8 horas. Somente depois que as pausas terminavam, éramos necessários para voltar à estrada e seguir para o destino. Além disso, as horas eram insanas, com alguns motoristas chegando a fazer cerca de 70 horas por semana. Embora não fosse um trabalho totalmente insano, às vezes eu precisava trazer cargas de café para me manter acordado o dia todo e a noite inteira. Eu definitivamente tive alguns encontros muito estranhos sendo caminhoneiro, mas este leva o prêmio. Eu estava dirigindo pela BR-116, próximo a São Paulo, e estava atualmente a caminho de volta para Minas Gerais.
Cerca de 2 horas depois de dirigir, parei para dormir atrás de outros caminhões em um posto de gasolina até de manhã. Eu dormi por boas 7 horas antes de ouvir o que soou como um estrondo na porta direita do meu caminhão. Era por volta das 6 da manhã e eu estava chateado por ter sido acordado. Imaginei que era um dos outros motoristas de caminhão, então saí do meu compartimento de sono e fui até a janela, esperando ver um colega caminhoneiro. No entanto, para minha surpresa, não havia uma única alma à vista. Foi então que ouvi outra batida, desta vez na porta esquerda do caminhão. Assustado, olhei para a janela da esquerda, mas não vi ninguém, apenas a calmaria do amanhecer e a neblina que se formava na estrada. Nesse ponto, eu estava tentando descobrir quem ou o que estava batendo nas minhas portas, mas de repente ouvi isso em ambas as portas. A batida era tão alta e pesada que até sacudia o caminhão. Lembre-se de que isso era um caminhão semi que pesava cerca de 36 mil quilos, então o que quer que estivesse fazendo esse barulho tinha que ser extremamente forte. Eventualmente, chegou a um ponto em que se tornou estranhamente irritante. Eu gritei para a pessoa parar de me perturbar, mas aconteceu de novo, nem mesmo 1 minuto depois. Foi nesse ponto que eu tive o suficiente, pulei para o banco do motorista e liguei o caminhão. Também consegui ver os outros 2 caminhões começando a ligar e ir embora, como se tivessem acabado de passar pela mesma coisa que eu. Acabei contando a meus outros amigos caminhoneiros sobre isso, e todos compartilharam seus encontros assustadores também. Estar na estrada o tempo todo pode abrir portas para estranhos e coisas inexplicáveis. Se houver outros caminhoneiros que tenham experimentado algo semelhante ou algo totalmente diferente, por favor, espalhem a palavra. Sou caminhoneiro e trabalho nisso há cerca de 5 anos. É um trabalho que eu realmente gosto, mas não é para todos. Vou contar a coisa mais assustadora que me aconteceu até agora, que ocorreu este ano. Cerca de 6 meses atrás, eu estava fazendo uma entrega padrão no meu caminhão quando ficou tarde. Normalmente, eu parava em um posto de caminhões e encontrava um espaço para estacionar. Meu caminhão tem uma área de dormir, então eu posso dormir atrás do banco do motorista, onde tem uma cama e algum espaço extra para armazenamento. Uma noite, depois de dirigir o dia todo, parei em um posto de caminhões para dormir. Era um lugar onde nunca tinha estado antes, e quando cheguei, fiquei surpreso ao ver que estava quase vazio. Havia apenas alguns outros caminhões espalhados ao redor. Este posto também estava ligado a uma área de descanso para carros normais e viajantes. Depois de estacionar, entrei para tomar um banho e comprar alguma comida. Depois de um longo dia de condução, especialmente no clima quente, eu sempre gostava de tomar um banho, se possível, porque me sentiria sujo. A comida geralmente não era melhor, mas eu não tinha muitas opções. Eu estava dentro por um tempo e voltei para o meu caminhão para comer e depois dormir. Enquanto comia, assisti alguns vídeos no YouTube no meu celular. Cerca de 30 minutos depois de voltar para dentro do meu caminhão, eu estava realmente cansado e fui para a cama. Desliguei as luzes, ajustei o alarme no meu celular e o desliguei. Agora estava completamente escuro e silencioso dentro do caminhão, e eu sabia que dormiria em questão de minutos. Mas, enquanto estava de olhos fechados, comecei a ouvir um ruído muito baixo. Não conseguia dizer exatamente de onde vinha. Parecia que algo estava vindo de fora do meu caminhão. Por que alguém estaria lá fora, especialmente a essa hora? Eu não tinha estacionado diretamente ao lado de ninguém. Ouvi mais um pouco e percebi que o som não vinha de fora do caminhão. Parecia que vinha de dentro. Ainda não conseguia identificar exatamente o que eram os ruídos. Sentei-me na cama para ouvir melhor. Ficou completamente silencioso por um tempo e então ouvi novamente. Parecia que vinha de cerca de 5 metros de distância. Olhei para o meu armário, que era pequeno, e percebi que era de lá que vinham os sons. Levantei-me e acendi a luz, depois caminhei até o armário e abri a porta. Assim que abri, vi que parecia haver uma pessoa dentro dele. Ela não estava me olhando, mas pude ver que tinha cabelos compridos. Fiquei chocado e fechei a porta,
recuando alguns passos. Gritei com ela, perguntando quem era e o que estava fazendo no meu caminhão. A princípio, ela não respondeu. Então, vi a porta se abrir e vi que era uma mulher dentro. Antes que eu pudesse gritar para ela sair do meu caminhão, ela jogou algo em mim. Era um dos meus bonés. Depois, pulou para fora do armário, jogou outro boné em mim e correu para a frente do caminhão. Ela então abriu a porta da frente e saiu correndo. Saí do caminhão e tentei ver para onde ela estava indo, mas ela já tinha sumido há muito tempo. Depois disso, decidi verificar se todas as minhas portas e janelas estavam trancadas e fechadas, e então voltei para a cama. Eu não faço ideia de como aquela mulher entrou no meu caminhão. Talvez eu tenha deixado a porta destrancada, por mais improvável que pareça. Sinto-me sortudo por tê-la ouvido e descoberto que ela estava lá quando o fiz. Realmente não sei o que ela tinha planejado fazer, se era me prejudicar ou roubar algo, ou o que. Espero sinceramente que ela não faça algo assim com mais ninguém. Sou caminhoneiro e trabalho para uma empresa que encontra entregas para eu fazer. Eles agendam tudo com outras empresas, e eu apenas pego e entrego o que for, quando me mandam. Às vezes pode ser bem estressante, especialmente quando me colocam para fazer várias entregas curtas seguidas. No entanto, essa era uma entrega longa, atravessando o país, então eu estava animado para dirigir e não me preocupar tanto com outras coisas. Eu estava indo da costa oeste para a costa leste e já estava no meu segundo dia completo de viagem. Planejava dirigir das 12 horas até meia-noite. Não sou muito exigente sobre onde durmo, geralmente só paro no posto de caminhoneiros mais próximo, então não havia necessidade de planejar exatamente em que cidade parar. Por volta das 21 horas, fiz minha última parada da noite em um pequeno posto de gasolina. Abasteci o tanque e comprei uma bebida energética genérica para experimentar, então voltei para o caminhão e segui viagem. Agora só faltavam 3 horas de estrada, e como as vias estavam mais tranquilas, não deveria ser tão ruim. Coloquei um pouco de música e fiquei encarando a estrada, basicamente me distraindo ou pensando no que viesse à mente. Por volta das 23 horas, um barulho estranho e arranhado me tirou dos meus pensamentos. Era o rádio. Eu o tinha sintonizado no mesmo canal que outros caminhoneiros usam para conversar enquanto dirigimos, mas geralmente isso só acontece durante o dia. Não me lembro da última vez que alguém falou pelo rádio à noite. Olhei pelos retrovisores e não vi nenhum caminhão por perto, nem havia ninguém à minha frente. Antes que eu pudesse pegar o rádio, o barulho arranhado voltou e, por um instante, consegui ouvir uma voz. Foi só um segundo, mas parecia que alguém estava dizendo alô ou ajuda ou antes de cortar novamente. Obviamente, há uma grande diferença entre as duas palavras, então rapidamente peguei o rádio e perguntei se alguém precisava de algo. Esperei por um tempo, segurando o rádio e ouvindo o zumbido suave que vinha dele. Algo inquietante começou a crescer dentro de mim enquanto continuava esperando sem receber resposta. Mas então meus faróis iluminaram algo na estrada à frente. Reduzi a velocidade e, ao ver que não estava se movendo, encostei e parei. Havia um caminhão semi-reboque estacionado bem no meio da estrada, em uma rodovia de mão única. Sabia que esse tinha que ser o caminhão que ouvi pelo rádio, já que não havia outros por perto. A maneira como estava perigosamente parado na estrada era preocupante, e eu sabia que algo estava errado. Pensei que talvez o motorista tivesse tido um ataque cardíaco, um derrame, ou algo do tipo. Pode parecer loucura, mas isso explicaria a parada repentina e o pedido de ajuda. Saí do caminhão e comecei a caminhar até lá. A estrada estava completamente silenciosa, com apenas o som da grama balançando ao vento, vindo dos campos intermináveis de ambos os lados da rodovia. Chamei algumas vezes enquanto me aproximava rapidamente, mas nunca obtive resposta. Então, cheguei à porta, que estava aberta, e olhei para dentro. Meu coração afundou e pude sentir o medo subindo dentro de mim. Não havia ninguém no caminhão.
Havia uma jaqueta jogada sobre o banco do passageiro e um copo de café pela metade em um dos porta-copos. Os suportes e o rádio estavam pendurados no teto, mas não havia sinais de nada ter acontecido. Era como se o motorista simplesmente tivesse desaparecido. Rapidamente desci de volta para a estrada e olhei em todas as direções. O som da grama balançando ao vento de repente se tornou extremamente assustador. Meu coração estava disparado, e decidi não arriscar ficar ali por mais tempo. Corri de volta para o meu caminhão e fui embora, notificando a polícia enquanto dirigia. Eles encontraram o caminhão ainda estacionado no meio da estrada, mas não havia sinal do motorista em lugar algum. Após investigar, descobriram quem era o motorista e o declararam como desaparecido. Também encontraram evidências de outros 3 veículos que haviam sido estacionados na grama ao lado de onde o caminhão estava, embora eu obviamente não os tenha visto e não havia como saber exatamente por que eles estavam ali. A busca pelo motorista desaparecido foi bem extensa, mas nunca encontraram nenhuma pista de onde ele poderia estar. É muito improvável que ele seja visto novamente. Seja o que for que aconteceu com aquele caminhoneiro, poderia muito bem ter acontecido comigo se eu fosse o primeiro a chegar naquela área. Desde então, tenho ficado extremamente atento a qualquer situação suspeita e espero nunca mais estar envolvido em algo assim. Eu estava em rota para uma entrega noturna, e a estrada estava praticamente deserta. As únicas outras pessoas que circulavam por ali naquela hora da noite eram outros motoristas de entregas. A noite estava indo bem, sem nada de interessante nas primeiras horas. Por volta das 2 da manhã, parei em um posto de caminhoneiros para abastecer e usar o banheiro, pois o próximo trecho seria uma longa jornada por estradas florestais densas, com pouquíssimos lugares para parar, se houvesse algum. Cerca de 1 hora depois da minha última parada, avistei algo à frente. Tive apenas alguns segundos para olhar bem antes de passar, mas havia uma pessoa parada na beira da estrada. Só para deixar claro, ali não havia absolutamente nada além de uma floresta densa e desabitada, sem outras estradas ou qualquer coisa por perto, então ver uma pessoa parada naquele local sem um carro por perto era realmente estranho. Nos poucos segundos em que olhei para a pessoa, ela não acenou, não gritou por ajuda nem tentou chamar minha atenção de nenhuma forma. Não conseguia parar de pensar nisso enquanto dirigia mais 1 quilômetro, até que, de repente, avistei outra pessoa parada na beira da estrada. Dessa vez era uma mulher, vestindo uma bermuda rasgada e um moletom vermelho. Quando passei por ela, fizemos contato visual, e ela apenas me encarou, sem sorrir, sem franzir a testa, apenas com um rosto vazio. Foi extremamente perturbador, o suficiente para me fazer literalmente arrepiar. Olhei pelo retrovisor depois de passar por ela e pude ver a cabeça dela seguindo o meu caminhão, até desaparecer na escuridão. Quando voltei a olhar para a estrada, meu coração quase parou, e eu pisei no freio com força. O semi-reboque avançou bruscamente enquanto eu parava de repente no meio da estrada. Havia um corpo deitado no asfalto. Não conseguia dizer se a pessoa estava viva ou não, pois não se mexia, mas também não havia sinais de acidente. Não parecia que um carro tivesse atropelado ou algo do tipo. Senti que precisava verificar se a pessoa estava bem, mas, ao mesmo tempo, algo me dizia que havia algo muito errado ali. Ver 3 pessoas naquele trecho de estrada em apenas 1 milha era uma coincidência absurda. Olhei para as florestas densas ao redor, e esse sentimento de inquietação só aumentava. Após 1 minuto parado, decidi colocar o caminhão de volta em movimento e cuidadosamente contornei o corpo. Meu coração ainda estava acelerado, e, quando finalmente passei e retomei a estrada, olhei no retrovisor mais uma vez. O corpo não estava mais no chão. A pessoa estava de pé, me observando enquanto eu me afastava. Fiquei com os olhos atentos pelo resto da viagem, genuinamente apavorado. Não vi mais ninguém pelo caminho, mas fiquei convencido de que aquilo era uma armadilha. Provavelmente estavam tentando me fazer parar para ajudá-los, mas, claramente, aquela pessoa não estava morta ou ferida. O que eles teriam feito se eu tivesse saído do caminhão, eu realmente não sei.
lembrando das outras pessoas que vi antes, não há como dizer quantas outras poderiam estar escondidas ou até mesmo sentadas na floresta, esperando que eu saísse do meu caminhão. Só de pensar naquela noite ainda me dá arrepios. Eu estava dirigindo em uma estrada regular para mim, que faço algumas vezes por mês. Pessoalmente, eu adoro essa rota. A viagem inteira é por terras agrícolas planas, super fáceis de dirigir, e quase não há tráfego. Como faço essa rota com frequência, sempre faço as mesmas paradas. O ponto de parada que eu sempre escolhia para dormir ficava em um posto de caminhoneiros entre duas pequenas cidades do sul. Esse posto era normalmente grande e, como havia poucos caminhoneiros usando essa rota, quase sempre estava vazio, com no máximo 2 ou 3 outros caminhões por lá. O primeiro dia de viagem correu bem, e cheguei ao posto pouco depois de 1 da manhã, mas algo estava imediatamente errado. O prédio estava completamente fechado com tábuas, as bombas de gasolina pareciam ter sido arrancadas do chão, e todas as luzes que deveriam iluminar o local estavam apagadas. O posto estava abandonado. Eu não podia dizer que estava surpreso, mas isso atrapalhou toda a minha rotina. Agora, eu teria que dirigir por mais 1 hora ou tentar dormir naquele lugar escuro e abandonado. Em qualquer outro dia, provavelmente eu teria apenas decidido dormir ali mesmo, mas, por alguma razão, naquela noite, nem sequer considerei essa opção. Imediatamente voltei para a rodovia e continuei dirigindo, apenas para rapidamente me arrepender dessa decisão, pois comecei a lutar contra o sono. Naquela noite, fiz apenas 15 minutos a mais de estrada antes de parar em uma área de cascalho ao lado da rodovia. Eu estava lutando contra o sono, e percebi que seria perigoso continuar dirigindo tão cansado. Decidi que a melhor opção seria dormir ali mesmo. Muitos outros caminhoneiros faziam isso, então me senti confortável o suficiente para tentar. Desliguei o motor, tranquei as portas e coloquei as coberturas nas janelas, inclinando o assento para trás. Contudo, talvez eu tenha subestimado o quão desconfortável estava, pois meu corpo simplesmente não permitia que eu caísse no sono. Fiquei deitado por uns 20 minutos, esperando cochilar, até que ouvi um barulho. Foi um pequeno rangido, como se fosse de um carro freando em algum lugar atrás do meu trailer. Inclinei-me para frente e virei a cabeça para ouvir melhor. Muito ao longe, pude escutar o som de um motor de carro funcionando. Eu fiquei confuso, mas esperava que fosse apenas um carro da polícia verificando a área. Retirei a cobertura da janela e olhei pelo espelho lateral. Não consegui identificar exatamente que tipo de carro era, mas com certeza não era um carro da polícia. Tive apenas alguns segundos para pensar no que fazer antes de ouvir alguém chamar. Eles apenas disseram oi, mas isso me aterrorizou. Decidi que precisava sair dali imediatamente. Liguei o caminhão, e como esses veículos não são exatamente rápidos para dar partida, assim que o motor começou a funcionar, ouvi os passos da pessoa correndo. Eles chegaram até a porta do passageiro e começaram a puxar agressivamente a maçaneta. Quando comecei a me mover, eles saltaram e seguraram a porta, olhando para mim pela janela. O homem parecia estar na casa dos 40 anos, com uma longa barba branca e marrom e vestia um moletom escuro com um capuz sobre a cabeça. Ele começou a bater na janela enquanto eu acelerava. E, quando comecei a ganhar velocidade, ele quebrou o vidro. Meus olhos se arregalaram ao ver o vidro estilhaçado, mas, do lado de fora, o homem já tinha sumido. Pelo espelho, eu o vi rolando na estrada, talvez por ter saltado ou perdido o equilíbrio. Continuei acelerando até não poder mais vê-lo ou o carro dele. Felizmente, ele não pareceu tentar me perseguir. Liguei para a polícia, mas eles estavam tão longe que levaram cerca de 35 minutos para chegar. Quando chegaram, tudo o que encontraram foram os cacos de vidro na estrada. Se aquele homem tivesse quebrado a janela alguns segundos antes, ele provavelmente teria conseguido tempo suficiente para alcançar a maçaneta e abrir a porta. Só posso imaginar o que teria acontecido a seguir. Fica aí a lição: se você sentir que algo está errado, vá embora o quanto antes, pois cada segundo pode ser a diferença entre escapar ou nunca escapar.
Eu costumava ser caminhoneiro por vários anos. Isso foi há um tempo, mas nunca vou esquecer essa experiência. Era apenas meu primeiro ano no trabalho e eu estava dirigindo um caminhão semi-reboque. Eu podia dormir na cabine do meu caminhão, o que fazia com frequência. Lembro-me de uma vez, depois de um longo dia de viagem, em que estava indo bem adiantado no meu cronograma. Cheguei a um local para parar durante a noite um pouco mais cedo do que de costume. Nem lembro exatamente em que estado ou cidade eu estava, mas não era perto de nenhuma grande cidade. Fui até um posto de caminhões, um pouco afastado da rodovia. Estava bem tranquilo quando cheguei, o que era estranho, pois a maioria dos postos em que parei antes sempre estava movimentada. Porém, como ainda era cedo, achei que iria ficar mais cheio depois. Havia apenas alguns outros caminhões e consegui facilmente um lugar para estacionar, o que foi bom. Fui para dentro do posto, comi algo e usei o banheiro. Quando voltei para o caminhão, comi e assisti a TV portátil que eu tinha comigo. Algumas horas se passaram e, enquanto assistia, achei que ouvi alguém andando ao redor do caminhão. Não tinha certeza do porquê de alguém estar tão perto, já que eu estava estacionado meio afastado, mas não dei muita importância. Já estava ficando tarde, então decidi que deveria dormir. Resolvi voltar ao posto para usar o banheiro de novo e dar uma olhada ao redor antes de ir dormir. Quando saí do caminhão, não vi ninguém por perto. Havia só mais alguns caminhões do que antes, mas nenhum estava muito próximo do meu. Entrei no posto e, quando voltei, tudo estava do mesmo jeito. Entrei no caminhão e me preparei para dormir. Eu estava bem cansado e adormeci rapidamente. No entanto, acordei no meio da noite. Eu estava deitado de lado, de frente para a parte de trás do caminhão, e a primeira coisa que percebi foi um barulho vindo de dentro da cabine. Não podia acreditar que alguém estava ali comigo. Eu precisaria me virar para ver a pessoa, mas não consegui fazer isso de imediato. Parecia que alguém estava mexendo nas minhas coisas. Continuei deitado, fingindo que estava dormindo. Alguns minutos se passaram e tudo ficou quieto por um tempo, mas depois ouvi barulhos novamente. Lentamente virei apenas minha cabeça e olhei. Vi de relance que realmente havia alguém dentro do caminhão comigo, mas a pessoa estava de costas para mim, então não consegui identificar quem era. Pensei em dizer algo, mas decidi continuar fingindo que estava dormindo. Eu não sabia como a pessoa iria reagir. Cada segundo que passava era aterrorizante. Então, ouvi a pessoa se levantar e senti que ela estava se aproximando. Parecia que estava bem ao meu lado, a menos de 1 metro de distância. Fiquei completamente imóvel, tentando parecer o mais adormecido possível. A pessoa ficou ali por pelo menos 1 minuto. Surpreendentemente, ela não ouviu meu coração batendo acelerado no meu peito. Depois de um tempo, a pessoa pareceu se afastar. Em cerca de 1 minuto, ouvi uma das portas abrir e fechar, e tudo ficou em silêncio. Não me mexi por alguns momentos, torcendo para que quem estivesse no caminhão tivesse ido embora. Finalmente, consegui me virar e olhar. Como eu esperava, não havia mais ninguém ali. Levantei-me devagar e olhei ao redor. A pessoa tinha realmente ido embora. Verifiquei as portas e estavam trancadas. O estranho é que não havia sinais de arrombamento nas janelas. Não sabia como a pessoa tinha conseguido entrar. Verifiquei minhas coisas e meu dinheiro tinha sido roubado, junto com alguns outros itens, como meu relógio. Fiquei frustrado, mas ao mesmo tempo, aliviado por estar bem. Saí do caminhão, fui até o posto e liguei para a polícia. Eles chegaram algum tempo depois, mas não puderam fazer muita coisa. Descobriram que a trava da porta do lado do passageiro estava quebrada. Meu caminhão já era um pouco velho na época. Depois desse incidente, continuei trabalhando como caminhoneiro por mais 1 ano. Mas essa foi, sem dúvida, a experiência mais assustadora da minha vida. Essa é uma história estranha das minhas experiências como caminhoneiro. Trabalhei nessa profissão por muitos anos, até mudar para uma carreira diferente que era melhor para mim.
No entanto, tenho muitas memórias dos meus anos na estrada. Uma vez, eu já estava dirigindo há algum tempo e parei em um posto de caminhões. Esse posto estava bem movimentado, então entrei no prédio. Lembro que, de alguma forma, comecei a conversar com uma mulher que estava no posto. Acho que ambos pedimos comida e estávamos esperando por ela. Começamos com uma conversa básica, e logo descobri que ela também era caminhoneira. Conversamos sobre nossos trabalhos e acabamos comendo juntos no posto. Fomos nos conhecendo um pouco, e fiquei feliz em fazer uma amizade com outra caminhoneira. Às vezes, a vida na estrada era um pouco solitária, e eu era solteiro naquela época. Lembro que ela me perguntou de onde eu era, e então disse que morava em uma cidade próxima à minha. Eu morava perto de uma grande cidade, em uma área bem populosa. Depois de conversarmos, acabei dando a ela meu endereço. Ela me disse que queria me enviar um cartão postal da próxima cidade para onde estava indo. Nada me pareceu estranho naquele momento, pois estávamos tendo uma ótima conversa e eu achei que estávamos nos dando muito bem. Finalmente, chegou a hora de seguirmos caminhos diferentes, mas trocamos números de telefone também. Eu estava animado com a possibilidade de vê-la novamente algum dia quando estivesse de volta em casa. Continuei dirigindo pelos próximos dias e depois voltei para casa. Durante esse tempo, estávamos trocando mensagens diariamente. Lembro que, em uma noite, já em casa, houve uma batida na porta por volta da meia-noite. Eu morava sozinho em uma casa pequena, nos arredores da grande cidade que mencionei. Quando fui até a porta, decidi olhar pela janela primeiro, porque não tinha ideia de quem estaria batendo a essa hora. Havia um homem parado lá, e eu não fazia ideia de quem ele era ou o que ele estava fazendo ali. Por isso, decidi não abrir a porta. No entanto, ele bateu novamente. Quando eu não atendi pela segunda vez, vi pela janela que ele começou a andar para os fundos da casa. Agora, eu estava realmente preocupado. Ele chegou até a porta dos fundos e começou a bater com força. Logo, ouvi batidas em uma das janelas dos fundos da minha casa. Nesse momento, eu estava na sala, que ficava no centro da casa. Fiquei preocupado que ele pudesse tentar invadir. Dei alguns passos até a porta dos fundos e gritei que estava chamando a polícia. Inicialmente, isso não o intimidou. Ele não disse nada e continuou onde estava. Então, decidi chamar a polícia, e foi exatamente o que fiz. Não consigo imaginar que ele tivesse boas intenções. Contei à polícia exatamente o que estava acontecendo. Quando desliguei o telefone, o homem ainda estava no mesmo lugar. Cerca de 1 minuto depois, ouvi o som de vidro quebrando na parte de trás da casa. Quando isso aconteceu, corri para o meu quarto e fechei a porta, mas não ouvi mais barulhos depois disso. Eu não sabia se o homem tinha entrado na minha casa ou não. Depois de cerca de 10 minutos, ouvi a polícia na porta da frente. Saí do quarto com cuidado, mas não vi ninguém. Quando cheguei à porta da frente, os policiais já estavam lá e entraram para vasculhar a casa. Viram que uma grande pedra tinha sido jogada por uma das janelas dos fundos, mas o homem já havia fugido. Depois disso, ele nunca mais voltou. Mas a coisa estranha é que a mulher com quem eu estava trocando mensagens também parou de me mandar mensagens depois disso. Tudo estava indo bem, mas, de repente, ela parou de me responder. Tentei ligar para ela, mas a ligação não completou. Tenho a sensação de que essas coisas estavam conectadas. Nunca descobri exatamente como ou porquê, mas foi muito estranho. Isso aconteceu não muito tempo depois que me tornei caminhoneiro. Eu trabalhava muitos dias e noites seguidas, dirigindo por horas a fio. Uma vez, era muito tarde da noite, e eu havia dirigido o dia inteiro. Eu estava exausto e sabia que não poderia continuar muito mais tempo sem descansar, então decidi parar e dormir por algumas horas. Estacionei na beira da estrada. Não me preocupei em procurar um posto de caminhões ou qualquer coisa do tipo, porque a estrada por onde eu dirigia estava bem tranquila, e eu só planejava dormir por um curto período.
Não havia outros carros à vista, e a área ao redor era composta por terras abertas e florestas de ambos os lados. Tranquei as portas, fui para a parte de trás do caminhão, onde tinha uma cama, me cobri e fechei os olhos. Eu adormeci em questão de segundos. Sempre foi uma das melhores sensações em deitar e dormir após um longo dia de direção. Eu só dormi cerca de 30 minutos quando acordei com o som de batidas. Ainda estava escuro, e as batidas vinham da porta do motorista. Quando ouvi isso pela primeira vez, pensei que fosse um policial, talvez verificando se eu estava bem ou querendo me dizer que não poderia estacionar ali. Saí da cama e fui até a porta. Quando olhei pela janela, percebi que não era um policial, mas sim um homem com um capuz, e mal conseguia ver seu rosto. Ele olhou para cima e me viu, depois se afastou rapidamente. Achei aquilo estranho e abri a porta para ver para onde ele tinha ido. No entanto, quando olhei para fora, ele já tinha desaparecido. Não sabia para onde ele tinha ido, então voltei para dentro do caminhão, tranquei a porta novamente e voltei para a cama, pois ainda estava muito cansado e não tinha dormido o suficiente. Mais uma vez, adormeci rapidamente. Dessa vez, dormi cerca de 1 hora antes de acordar de novo. Eu não tinha certeza do que havia me acordado, já que não ouvi batidas ou qualquer outro barulho dessa vez. Fiquei deitado por alguns momentos, mas logo fechei os olhos novamente, tentando voltar a dormir. No entanto, assim que fechei os olhos, ouvi alguém tentando abrir a porta do lado do passageiro do meu caminhão. De repente, o sono desapareceu. Levantei e fui até a porta para olhar, mas não vi ninguém lá. Abri a porta e olhei ao redor, mas ainda assim não havia sinal de ninguém. Agora eu não sabia o que fazer. Deveria tentar dormir mais um pouco ou simplesmente sair dali? Estava pensando que talvez fosse melhor sair, e comecei a me preparar para isso. No entanto, não mais do que 1 minuto depois, ouvi batidas novamente, dessa vez muito fortes, vindas da porta do passageiro. O barulho era incrivelmente alto. Olhei, mas não vi nada. Caminhei até a porta, mas antes que pudesse chegar lá, as batidas pararam. Olhei pela janela, mas ainda não via nada. Abri a porta novamente, e dessa vez vi um homem correndo em direção à floresta. Parecia o mesmo cara que havia estado no meu caminhão antes. Depois disso, saí dali o mais rápido possível. Não sei quem era aquele homem ou por que ele estava mexendo comigo. Isso aconteceu há muito tempo, mas ainda é a coisa mais assustadora que já me aconteceu nos meus anos como caminhoneiro. Isso aconteceu há algumas semanas, enquanto eu estava dirigindo meu caminhão, que eu mesmo possuo para o meu negócio. É um caminhão bem grande, e eu dirijo por toda a área onde moro para trabalhar, fazendo muitas entregas em horários variados. Naquela noite, eu estava voltando para a sede da minha empresa após um longo dia de trabalho, por volta das 11 da noite. Normalmente, não trabalho tão tarde, mas esse era um período especialmente movimentado. Eu ainda estava longe em uma área mais rural, dirigindo por uma estrada tranquila. Meus faróis eram praticamente a única luz ao redor. De repente, percebi algo à frente, na beira da estrada. À medida que me aproximei, vi que era uma pessoa e uma mulher, em pé muito perto da pista, a cerca de uns 60 centímetros da linha. Fiquei me perguntando o que ela estava fazendo ali, pois não havia negócios ou casas por perto, e eu também não vi nenhum carro que pudesse ter quebrado. Era definitivamente uma situação confusa. Decidi parar o caminhão e perguntar se ela estava bem. Reduzi a velocidade, estacionei em frente a ela, e ela começou a caminhar até mim, dando a volta para o lado do motorista. Eu abaixei o vidro e perguntei se estava tudo bem e o que ela estava fazendo ali na beira da estrada. Ela disse que estava em um carro com uma amiga e que elas tinham discutido, e a amiga simplesmente parou o carro, fez com que ela saísse e depois foi embora. Ela também mencionou que tinha deixado o celular no carro da amiga e não sabia o que fazer. Em seguida, perguntou se eu poderia dar uma carona até a cidade mais próxima. Eu conheço bem a área, já que dirijo por ali há anos.
A cidade mais próxima estava a uns 5 ou 10 minutos adiante. Era uma cidade pequena, com apenas alguns postos de gasolina, um supermercado e alguns restaurantes. Concordei em levá-la até lá e pedi que ela entrasse pela porta do passageiro. Começamos a dirigir, e eu perguntei onde ela morava. Ela mencionou uma cidade que ficava na direção oposta de onde estávamos indo. Achei um pouco estranho e perguntei se ela preferia que eu a levasse para lá, já que a distância era praticamente a mesma, só que em outra direção. Ela disse que o lugar para onde estávamos indo estava bom. Depois disso, o silêncio tomou conta, exceto pelo som baixo do rádio. Logo, ela começou a agir de forma estranha. De repente, soltou uma risada que parecia quase sinistra. Quase perguntei o que ela achou engraçado, mas decidi não dizer nada. Não muito tempo depois, percebi que ela estava me encarando. Eu continuei olhando para a estrada, mas podia sentir que ela estava virada completamente na minha direção, me observando. Isso durou por um tempo desconfortável, e eu tentei quebrar o silêncio fazendo um comentário qualquer, algo sobre o clima estar agradável naquela noite. Ela não respondeu, mas pelo menos parou de me encarar. Então, notei que ela estava olhando para baixo, aparentemente usando um celular. Isso me deixou desconcertado, já que ela havia dito que tinha deixado o telefone no carro da amiga. Quando olhei rapidamente para o lado, vi que ela parecia estar mandando mensagens para alguém. Pensei em dizer algo, e cheguei bem perto de perguntar, mas acabei decidindo não me envolver. Quando estávamos a menos de 1 minuto da cidade, ela finalmente falou de novo. Disse que não queria mais que eu a levasse até lá e que precisava que eu a levasse para outro lugar, um pouco mais distante. Perguntei aonde, por curiosidade, e ela mencionou uma área que eu conhecia bem, já que sou bastante familiarizado com a região. No entanto, o lugar que ela descreveu não era uma cidade, e sim uma área bem rural, com estradas de terra e muitas florestas. Perguntei por que ela queria ir para lá, e ela demorou um bom tempo para responder. Quando finalmente falou, disse apenas: "E não se preocupe com isso." Naquele momento, tive um mau pressentimento sobre toda a situação. Já havíamos chegado à cidade, então encostei em um posto de gasolina que ainda estava aberto. Estacionei e disse que era o mais longe que eu iria levá-la. Ela ficou irritada no início, mas acabou saindo do caminhão. Eu fui embora dali imediatamente, mas consegui ver que ela estava de fato usando um celular, então imaginei que ficaria bem. Tenho a sensação de que ela queria me levar para aquele lugar isolado como parte de uma armadilha. Estou muito aliviado por não ter caído nisso.